Olá, muito boa tarde a você de casa. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar a Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de casa, em todo o país que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos então, a partir de agora, juntos com nossos destaques do jornal de hoje. A semana começou em ritmo de confusão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por conta do mau tempo na cidade. Até o fim da manhã, pelo menos 60 voos tinham sido cancelados. Mais de 40 registravam atrasos. Prévia do PIB divulgada pelo Banco Central aponta crescimento de 0,63% em junho. E a projeção é ainda mais otimista, com destaque para uma retomada mais forte da economia até o fim do ano. Atenção para a previsão de safra recorde. Estimativa da Conab revela que o Brasil deverá produzir, para após o fim da colheita da safra 2022-2023, nada menos do que 320 milhões de toneladas de grãos. Novas tecnologias a serviço do cidadão. O FGTS Digital, que entra em fase de testes agora em agosto, promete reduzir falhas no sistema, agilizar atendimento e facilitar prestações de contas. Um negócio de mais de 5 bilhões de reais com o governo do Paraná. Em cerimônia protocolar na sede da B3 em São Paulo, o governador do estado, Ratinho Júnior, celebrou a venda, a privatização da Copel, uma das maiores e mais respeitadas empresas paranaenses. No Brasileirão, o fim de semana foi de virada do Botafogo, que segue a acelerar, cada vez mais favorito para a conquista do título. O Pauta Aberta conta hoje para você aonde fica o município mais indígena do Brasil. E ainda vamos juntos conhecer as belezas do Geoparque Araripe, primeiro entre os geoparques brasileiros reconhecido assim pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A prévia do PIB referente ao mês de junho aponta sinais mais fortes de recuperação da economia brasileira. Mas há o alerta aí de que o desempenho ao longo do ano esteja ligado diretamente ao setor de serviços. O crescimento da economia, medido pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, mostra que o desempenho da atividade econômica está no caminho certo e se manteve resiliente no segundo trimestre de 2023. Os dados são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. A prévia do PIB aponta crescimento de 0,63% em junho, de acordo com o Banco Central. No último mês, a principal contribuição positiva veio do segmento de serviços prestados. Segundo analistas, ele vem sendo beneficiado nos números fortes do mercado de trabalho e também pelo impacto do programa de incentivo aos carros populares. Na outra ponta, o setor da agropecuária foi o único com resultados negativos. Para o agronegócio, a desaceleração é esperada por conta dos fatores sazonais. O mercado revisou para cima a projeção para o crescimento do PIB neste ano de 2,26% para 2,29%. Para os 2 anos seguintes, as projeções foram mantidas em 1,3% e 1,9%. No primeiro trimestre deste ano, o PIB brasileiro cresceu 1,9% na comparação com o trimestre anterior e somou 2,6 trilhões de reais. Na comparação com o mesmo período de 2022, a alta foi de 4%. Apenas com os dados anteriores da economia, o mercado já considera que o país vai crescer no mínimo 2% no ano devido ao impulso dos 3 primeiros meses. Uma forte chuva atingiu hoje a região do Rio de Janeiro e afetou as operações, principalmente no aeroporto Santos Dumont, onde dezenas de voos foram cancelados. As fortes chuvas na manhã desta segunda-feira no Rio causaram filas e deixaram multidões de passageiros angustiados no saguão do aeroporto Santos Dumont. Com o temporal, dezenas de voos atrasaram ou foram cancelados. Apenas até às 11 da manhã desta segunda foram registrados 62 voos cancelados e outros 46 com atraso, entre pousos e decolagens. Alguns passageiros precisaram esperar mais de 4 horas para embarcar. Enquanto isso, eram muitas aeronaves aguardando autorização para decolar. Em situações como esta, as companhias aéreas precisam informar imediatamente os casos de atrasos, cancelamentos e atualizar as informações sobre a situação e a nova previsão do voo a cada 30 minutos para os passageiros. A produção de grãos da safra 2022-2023 está estimada em mais de 320 milhões de toneladas.
Os números representam um novo recorde para a série histórica. O aumento é de 17,4% em relação à safra passada. São 47,4 milhões de toneladas a mais que o colhido no ciclo anterior. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a melhora no desempenho se deve à combinação dos ganhos de área e de produtividade das lavouras. Para se ter uma ideia do tamanho deste recorde na safra 2000 a 2001, 22 anos atrás, a safra de grãos do nosso país, dos 16 itens que a Conab acompanha, era de 100 milhões de toneladas. Agora, somente a safra de grãos do estado do Paraná é de 100 milhões e 800 mil toneladas. Na estimativa de 320,1 milhões de toneladas, o destaque vai para o milho segunda safra, que ultrapassa 64,3% da área plantada. Se confirmado, o volume projetado para a segunda safra de milho ultrapassa 100 milhões de toneladas, a maior produção já registrada na série histórica. A soja tem produção estimada em 154,6 milhões de toneladas. E o Mato Grosso desponta como o maior produtor do grão no país, com 45,6 milhões de toneladas. O feijão também vem com expectativa positiva e deve ter uma colheita 2,6% superior ao resultado obtido no ciclo 2021-2022, estimada em 3,07 milhões de toneladas. E para a terceira safra, as condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Para o arroz, mesmo com o clima mais favorável, houve redução e a estimativa é de 10,03 milhões de toneladas. O motivo está na diminuição da área plantada em 8,5%. O trigo registra um crescimento na área plantada de 11,2%, chegando a 3,4 milhões de hectares. Com isso, a produção está estimada em 10,4 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido na safra anterior. Neste levantamento, a Conab também mantém a projeção de exportações recordes, não só para a soja em grãos, mas também para farelo e óleo. Estimativa recorde também para as exportações de milho. As informações que a Conab divulga são muito importantes para a formulação, para a implementação de políticas públicas, especialmente direcionada ao campo agrícola brasileiro. Além da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o IBGE também divulgou estimativa para a safra de grãos que está terminando de ser colhida este ano. A previsão é um pouco menor, no entanto, ainda de um recorde. Chega a 309 milhões de toneladas, 46 milhões a mais que a safra colhida no ano passado. Sob críticas do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre drogas esta semana. Dados do Relatório Mundial sobre Drogas 2023 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em países onde o porte desses entorpecentes foi descriminalizado para fins recreativos revelam que houve aumento da criminalidade. A bancada contra as drogas conseguiu assinaturas suficientes para uma proposta de emenda constitucional. É uma resposta dos deputados federais à recente decisão do Supremo Federal sobre o tema. Está em discussão no STF a ação que extingue a punição para quem foi flagrado com maconha. 4 ministros já votaram e todos foram contra punições a quem for preso com pequenas quantidades. O deputado Sargento Gonçalves ajudou a articular as assinaturas para a PEC. Conseguimos 175 assinaturas em 2 semanas e agora estamos dando prosseguimento. Protocolamos, já tem número a PEC, iremos lutar aqui nessa casa para que seja aprovado e de uma vez por todas fique sacramentado que o povo brasileiro é contra a legalização das drogas. O deputado também acrescentou que o STF não poderia decidir sobre o tema, pois isso seria legislar sobre a política nacional contra as drogas.
para ele, isso é uma prerrogativa exclusiva de deputados e senadores. O STF, na verdade, está invadindo a competência do Legislativo, legislando uma competência que seria nossa, e é uma resposta legislativa. A votação no STF está prevista para ser retomada no próximo dia 15. O uso abusivo de drogas hoje consideradas ilícitas e álcool, inclusive, é uma questão séria de saúde pública e tem que ser tratada como tal, fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Não pode ser tratada como uma questão de polícia. O Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 17 de agosto essa pauta em Brasília. E o FGTS Digital vai entrar em fase de testes agora no mês de agosto e deverá funcionar totalmente a partir de janeiro do ano que vem. A plataforma promete chegar para reduzir falhas no sistema de cobrança e pagamento, agilizar o atendimento ao público e facilitar a prestação de contas. O governo federal já digitalizou 89% de seus serviços. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, são mais de 4.100 ferramentas que solucionam problemas do dia a dia do cidadão num clique e geram uma economia anual de mais de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora chegou a vez do FGTS Digital. O sistema vai gerenciar o recolhimento e depósito de valores, facilitar a correção de falhas e reduzir erros contábeis. É uma plataforma digital que traz funcionalidades e ferramentas para transformar, aperfeiçoar processos que foram estabelecidos há décadas e que não eram mais capazes de atender satisfatoriamente à realidade atual. A fase final de avaliação do FGTS Digital começa no próximo dia 19. 13 empresas que englobam 43 milhões de trabalhadores vão participar dessa etapa para apontar dificuldades ou erros encontrados. A empresa de construção civil de Felipe Fonseca é uma das voluntárias. Para ele, o novo sistema vai remodelar a administração de pessoal. A gente tira o pessoal do operacional e traz ele mais para a posição mais estratégica, onde eles vão passar a estudar, entender mais o processo. A partir de agora, a gente consegue montar uma forma mais estratégica e direcionada para atender as legislações. Esse outro empresário do setor contábil possui uma carteira de 70 empresas. Também só vê vantagens na digitalização do fundo de garantia. Se eu estou lidando com uma empresa que de repente não tem um fluxo de caixa regular, algumas guias de FGTS não ficaram pagas, então eu tenho que retransmitir essas informações para eu gerar as guias tão somente daquele trabalhador. Com a nova plataforma do FGTS, já com as informações transmitidas daquele trabalhador, eu vou ter condição de clicar nos débitos tão somente daquele trabalhador, apuro aquela guia e mando a empresa já pagar e fica muito mais fácil para todo mundo essa questão. Além de gerar uma economia para o empregador e benefícios para o trabalhador, a digitalização do FGTS vai gerar uma economia aos cofres públicos de 180 milhões de reais por ano, recursos que poderão ser revestidos em políticas públicas, como, por exemplo, de habitação e infraestrutura. Ele pode ser traduzido em políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, recursos para financiamento de projetos de infraestrutura, de saneamento, enfim, habitação, mas também ele pode ser revertido, ele vai seguramente influenciar no lucro líquido do Fundo de Garantia que é distribuído aos correntistas ano a ano. Então, é um benefício para o conjunto do sistema que se envolve em relação ao Fundo de Garantia. Veja no próximo bloco, venda da Copel é formalizada pelo governo do Paraná. E ainda você vai conhecer com a gente aqui no Pauta Aberta o Geoparque Araripe, que fica no sul do Ceará e que vai completar 17 anos. Foi o primeiro no país a ser reconhecido pela Unesco. Fique ligadinho, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h33 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela companhia.
A venda da Copel, uma das mais respeitadas empresas paranaenses, foi formalizada nesta segunda-feira pelo governo do Paraná, com direito às celebrações de autoridades do estado numa cerimônia realizada na sede da B3 em São Paulo. A venda da Copel, maior empresa paranaense, foi formalizada pelo governo do Paraná nesta segunda-feira. A cerimônia protocolar ocorreu na Bolsa de Valores, em São Paulo, com a presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior. A partir de agora, com a oferta de ações, a companhia passa a ser gerida no formato de corporação. Apesar de não ser mais o controlador da empresa, o processo de privatização da Copel reservou ao governo do Paraná ações classificadas como Golden Share, que dão direito a veto a assuntos sensíveis. A abertura da oferta pública de ações na semana passada superou as expectativas do mercado e movimentou cerca de 5 bilhões de reais, incluindo a venda de um lote suplementar de ações. A operação já gerou 2 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos, mas com o lote suplementar, o valor destinado ao Estado salta para 3 bilhões de reais. Esses recursos serão utilizados em um grande pacote de obras de habitação, educação, infraestrutura urbana e rodoviária e sustentabilidade. Segundo a Bolsa de Valores, a operação da Copel foi uma das maiores do setor da Bolsa nos últimos anos. É uma Copel muito mais moderna, né? Ela vai ter muito mais velocidade para atender o cidadão. Nós acabamos com a indicação política, a Copel agora não tem mais apadrinhado político. Isso também é um ganho para a empresa e ela ganha velocidade, é uma modernização. O Estado continua sendo o maior dono da Copel, né? Isso é importante, inclusive, para a gente combater as fake news que falam. O Estado continua sendo dono, nós acabamos com a indicação política na Copel e ela ganha velocidade. Ela sai das amarras das estatais que muitas vezes dificultam o crescimento da empresa. Nós queremos que a Copel passe a partir de agora não apenas ser a maior empresa do Paraná, mas fique entre as 3 maiores empresas do Brasil. A companhia continua focada no seu negócio principal, que é a energia, né, na distribuição de energias, principalmente no estado do Paraná, e ela vai agora poder crescer sem as amarras de uma empresa estatal, competir em pé de igualdade com todas as outras empresas e grandes grupos do setor. Foi uma operação muito bem recebida, estava conversando com os amigos aqui do mercado, já dizendo que o resultado e a movimentação do mercado pós a operação já foi muito boa, né? E sem dúvida é um momento de celebração muito grande aqui para a gente na B3, poder estar com o time da Copel, até com o governo do estado também, para celebrar essa operação. A privatização da Copel foi oficializada num comunicado a acionistas e ao mercado. Uma mudança que faz com que a companhia não siga mais as leis das estatais. Nada vai mudar no programa de energia elétrica para famílias pobres no Paraná. Quem hoje está inscrito no Energia Solidária vai permanecer isento da tarifa de luz. A informação foi dada pelo governo do estado logo após o encerramento do leilão de ações da Copel, a Companhia Elétrica do Paraná. O estado deixou de ser o maior acionista, caiu de 31% para 15% na participação. A venda rendeu ágio de 5% no valor negociado e rendeu 5 bilhões e 200 milhões de reais para o governo. A autorização foi dada pelos deputados estaduais e repercutiu em Brasília, entre os deputados federais. Eu sou favorável, nós sabemos o quanto isso pode trazer de retorno para a população, para a sociedade, reduzindo o preço que chega lá na ponta do contribuinte hoje, que paga um valor altíssimo. Na visão do senhor, esse é um bom negócio ou um negócio ruim? Eu acho que é um negócio ruim, porque a Copel funciona super bem, dá lucro e é uma referência no nosso estado. Então acho que não tem sentido nenhum vender a Copel. Direto de Brasília, Ricardo Vilches para a TV Evangelizar. Uma cidade em Roraima de nome Uiramutã, que fica numa região cercada por grandes serras e rica vegetação, recentemente ganhou destaque por ser considerada a cidade mais indígena do Brasil. No nordeste de Roraima, na fronteira com a Venezuela e a Guiana, está Uiramutã, o município mais indígena do Brasil. Revelam os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados recentemente. Com quase 97% da população composta por indígenas, Uiramutã também se destaca por ter mais de 80 cachoeiras inexploradas, o menor PIB do país e uma ampla vegetação que compõe o cenário da região. Localizado a 280 quilômetros de Boa Vista, o município é o 10º mais
mais populoso entre os 15 de Roraima, com 96,6% da população se identificando como indígena, que é a maior proporção do Brasil. Rodeada por serras e vasta vegetação aberta, a região ocupa cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. O município está inserido na terra indígena conhecida como Raposa Serra do Sol, um território emblemático na luta pela demarcação de terras. Em 2020, o município registrou o PIB per capita de R$ 11.900, o menor do país, de acordo com o IBGE, resultado das principais atividades da população, que é a criação de gado e a agricultura. E a gente segue a falar sobre Roraima, porque uma decisão acaba de sair nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, cassou hoje o mandato do governador do estado de Roraima, Antônio Denário, por distribuir cestas básicas durante o período eleitoral. O placar da votação no TRE foi de 4 votos a favor da cassação e 3 votos contrários. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, o que garante ao governador permanecer no cargo até decisão superior. Em nota, Denário disse que está com a consciência tranquila de que, abre aspas, fiz o correto pelo bem do nosso povo. As ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa, fecha aspas. O governo do estado informou que o governador vai recorrer da decisão. Antônio Denário foi reeleito em 2022 para o segundo mandato como governador de Roraima, com mais de 163 mil votos, o equivalente aí a 56,47% do total da votação no estado. Ao longo de todo o ano, a Associação Evangelizar, com instituições parceiras, ampara pessoas em situação de vulnerabilidade social em todos os setores. Em Maringá, uma campanha arrecadou cobertores para este inverno. Em mais uma edição da campanha do agasalho, realizada pela Obra Evangelizar e a Rádio Colmeia, em Maringá, no noroeste do Paraná, foram arrecadados mais de 300 cobertores que foram entregues a instituições que acolhem e prestam assistência a pessoas em vulnerabilidade social. Neste ano, 4 projetos foram beneficiados com as doações. A Casa de Acolhida Coração Imaculado, localizada no distrito de Iguatemi, foi uma delas. Mais uma vez, a solidariedade vai aquecer a quem tanto precisa. Faz muito bem a nós receber esses cobertores que serão destinados aos homens que nós acolhemos, moradores de rua, para longa permanência aqui na casa. Certamente vai aquecê-los e aquecer também o coração de cada um deles com tanto amor recebido em forma de cobertor. É trabalho importantíssimo, né, que leva dignidade aos que tanto precisam. E esta última rodada do primeiro turno segue com outros 2 jogos hoje à noite. Confira. Às 8 horas da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Mais tarde, às 9 horas, tem Bragantino e Vasco da Gama, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Geoparque Araripe vai completar 17 anos. Abrigado pela Universidade Regional do Cariri, o Parque Geológico foi o primeiro equipamento desse porte das Américas a ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Um oásis no sertão cearense, com quase 4.000 quilômetros quadrados, o Geoparque Araripe, o primeiro com a chancela da Unesco nas Américas, recebeu nos últimos dias a comitiva da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A missão da agência é avaliar a revalidação do programa, realizada a cada 4 anos. Um dos pontos visitados foi o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, o mais novo geossítio anunciado. Todo geoparque ele passa a cada 4 anos por um ciclo de avaliação. O Geoparque Araripe, fundado em 2006, está passando pelo seu 4º ciclo de revalidação. Se a gente for considerar desde a proposta inicial, é a 5ª avaliação da Unesco. Isso significa que nós somos um dos geoparques mais antigos do mundo, da rede global, perpassando por esse ciclo. O Geoparque Araripe tem mais de 50 sítios de interesse catalogados e mapeados, né? O que importa é a gente fazer os estudos de viabilidade e a preparação de um geossítio que esteja apto a receber visitantes. Então, existe uma perspectiva da gente, ao longo dos próximos 4 anos, deste novo ciclo que se inicia, de incluir mais 2 geossítios, que é o
geossítio Santa Fé e também o geossítio do Caldeirão, os dois na cidade do Crato. Inaugurado há menos de 2 anos, o equipamento conta com um centro de interpretação histórica e ambiental, teleférico com capacidade de 330 visitantes por hora, plataforma com lunetas de observação e borboletário com 21 espécies que ocorrem na região. Desenvolve ações voltadas ao ecoturismo, preservação ambiental e educação patrimonial e cultural. Aqui nós desenvolvemos programas voltados tanto ao meio ambiente, como à cultura, como ao patrimônio, com a valorização de todo esse relicário que tem no Cariri, com os saberes dos mestres, né, com a tradição, com a cultura, valorizando aqui essa comunidade aqui, que é uma comunidade muito especial do Caldas, onde a gente faz um trabalho de economia criativa, desenvolvendo os comércios, os produtores. O local integra 2 unidades de conservação, uma área de preservação ambiental, APA, e a Flona Araripe, primeira floresta nacional do Brasil, criada em 1946. Abriga biodiversidade de fauna e flora, como as árvores nativas e o soldadinho do Araripe, ave endêmica descoberta há 27 anos. É um lazer para mim, também para minha criança, para os demais que vêm aqui à localidade do Caldas. É sempre um prazer estar aqui. O tempo da gente é meio corrido, mas quando a gente tira um tempinho, dá aquela vontade de voltar novamente aqui no Mirante do Caldas. A gente já tinha vindo aqui antes, só que a gente não tinha visto tudo isso, né? E hoje a gente está muito feliz de ter vindo e ter visto tudo isso. A rede mundial da Unesco possui 195 geoparques em 48 países. No Brasil existem 5, um no Ceará, um no Rio Grande do Norte e 3 no Rio Grande do Sul. O território do Geoparque Araripe foi reconhecido em 2006 e é composto por 6 municípios: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Nova Olinda, Missão Velha e Santana do Cariri. Nós já somos aqui um geossítio Mirante do Caldas. Então isso é um avanço muito grande aqui para o Cariri, tem um equipamento, né, dessa potencialidade que está atraindo tantos turistas, que está contemplando, incluindo essa comunidade aqui do Caldas. Nós já sediamos aqui, inclusive, também seminários internacional. Estamos no dossiê da Chapada do Araripe, Patrimônio da Humanidade. Então, assim, é uma alegria para nós aqui ter esse sucesso desse equipamento do governo do estado. O Mirante do Caldas está localizado na Chapada do Araripe, reconhecido em agosto do ano passado como a primeira paisagem cultural do Ceará, pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. É um lugar tão valioso, né? Tão bonito do nosso Ceará, que merece sim ser conhecido por todos os brasileiros. Depois dessa reportagem, Pauta Aberta se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Ótimo fim de segunda-feira. Temos novo encontro marcado aqui no Pauta Aberta para amanhã à tarde na TV Evangelizar. Tchau, tchau e até lá.